Amém, amém. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 5, verso 32. Esse trecho da carta paulina, Paulo está falando sobre a relação do homem com a mulher dentro da relação conjugal. E é um texto em que ele faz uma comparação do homem e a mulher. Ele compara essa relação do matrimônio com Cristo e a igreja, com o noivo e com a noiva. Esse texto é muito importante, porque às vezes a gente acha, e às vezes, muitas vezes, as pessoas de maneira muito interessante, não percebem algumas sutilezas em relação às diferenças que existem entre o catolicismo romano e o protestantismo. O protestantismo não entende que casamento é sacramento, não entende, É por isso que, obviamente, é possível sim, infelizmente, com muita tristeza, a possibilidade do divórcio. A gente não tem esse dilema todo que na Igreja Católica existe, porque na Igreja Católica, uma vez que você casou, principalmente teve filho, você está debaixo de um sacramento. A depender de como as coisas são conduzidas no matrimônio, uma dissolução, isso é um pepino teológico gigantesco. Para nós não é um sacramento, não é um meio de graça. E aí o apóstolo Paulo diz assim em Efésios capítulo 5, verso 32, e aqui que está a chave para essa compreensão, que este é um grande mistério. E lá na Vulgata, isso aqui foi traduzido como sacramentum, ao invés de mysterium. E por conta da tradução, a coisa virou sacramento. Então aqui que está a encrenca. Mas repare o que ele disse. Este é um grande mistério. Refiram-me, porém, a Cristo e à igreja. Então o grande mistério tem a ver com a relação de Cristo com a igreja. Essa relação é indissolúvel. Ela é eterna, ela é perpétua. Esse casamento aqui vai acontecer, sem dúvida nenhuma, e não haverá possibilidade de divórcio. Infelizmente, nas nossas relações temporais, a possibilidade de divórcio é uma realidade muito triste. Cuide do seu casamento, cuide do seu matrimônio. Tudo que você precisa fazer para um casamento dar errado, é não fazer nada. Aí seu casamento dá errado. Então, se esforce, trabalhe, ame, seja perdoador, perdoadora, gracioso, graciosa, para que você consiga sustentar um matrimônio saudável, sem empurrar com a barriga, porque disso também o Senhor não se agrada. Casamento fake, pula fora desse barco, fazer um casamento verdadeiro. Obviamente com problemas, com dificuldades, mas debaixo da graça do Senhor, encontrando vitalidade em Cristo Jesus. Quero te convidar a orar comigo. Senhor, estamos compreendendo aqui que há um grande mistério na relação sua com a tua noiva. E a gente te pede iluminação do teu Espírito para que a gente seja capaz dessa noite de discernir o teu Evangelho através da tua palavra, Pai. Fala com cada um de nós, fala com a tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Paulo faz questão de usar a figura de linguagem do casamento para se referir a Cristo e à igreja. E Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Olha que interessante. A igreja, dentro da tradição bíblica e em Paulo aqui, é tido como a noiva, como uma mulher, algo feminino. Olha que interessante. Essa é a igreja de Jesus. Infelizmente, ao longo dos séculos, como a gente falava aqui, Carlos foi muito assertivo na fala dele, ao longo dos séculos a igreja se tornou um lugar e ainda permanece um lugar muito masculinizado. Muito masculinizado. Você imagina que até hoje tem gente debatendo se pode ou não pode ter pastora. Hoje, dá para acreditar num negócio desse? Só que ao longo dos séculos, conforme você vai voltando o tempo, a coisa vai ficando pior. É só homem cuidando da igreja, irmão Aldo. Só macho. Tomando decisão, decidindo se vai para a guerra, se não vai, se faz cruzada, se não vai, se faz inquisição, se não vai. Os líderes da igreja, os grandes papas da igreja, todos papas, nunca teve uma papisa,
nunca teve uma mulher comandando a igreja cristã, a igreja da cristandade. E na igreja protestante, obviamente, não foi diferente. Os grandes nomes das lideranças que estavam em funções ali de poder eram quem? Homens, raramente mulheres. Como disse o meu amigo Gideon Alencar, sociólogo, especialista nas Assembleias de Deus, vocês sabem que a história das Assembleias de Deus no Brasil, que se tornou essa potência que é de um trabalho assim extraordinário. Tem uma pessoa fundamental nessa história que é a Frida Wingren, uma mulher. Sabe onde essa mulher foi parar no final, no meio da história aí? Internada, jogaram ela em algum canto aí, como louca, deixaram, que infelizmente, né, esse machismo todo, normalmente essa palavra, você é louca, sempre aparece, e fizeram isso com a Frida. Então, essa igreja masculinizada, não à toa ela é hierarquizada, hierarquia, funções de comando, uma coisa bem estruturada, nada a ver com a igreja de Cristo, mas a ver com o Império Romano. Uma igreja romana, uma igreja, sabe, cheia de elementos relacionados à força bélica. Mulheres pouco reconhecidas, mulheres decidindo muito pouco para onde que a igreja foi, para onde que a igreja estava indo. E sem dúvida, muitos dos nossos problemas eu acho que passam por isso. Acho não, tenho certeza, por essa falta desse senso, desse bom senso, desse toque feminino em tudo aquilo que é inerente à igreja de Cristo. Então olha que interessante, a igreja é tida na Bíblia como noiva. Nós como igreja, nós temos essa metáfora bíblica para expressar quem nós somos. Noiva, não noivo. Noiva, feminino, mulher. Orígenes vai olhar lá para Cantares, né, o livro dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, e vai olhar Cristo e a noiva naquela relação. Jesus nos evangelhos vai falar sobre, lembra das virgens prudentes? As 10, tinha as 5 prudentes e as 5 imprudentes. A noiva, a figura da noiva, para expressar a realidade da igreja. Paulo, como nós lemos, a noiva aparecendo como imagem, como figura, para a gente poder pensar a questão da igreja. João no Apocalipse, a noiva que vai casar com o cordeiro. Novamente, é uma figura feminina. Como disse um teólogo importantíssimo do nosso tempo contemporâneo, a igreja precisa ser mulher, mais feminina, menos masculinizada. O que a gente pode aprender, gente, com essa imagem dessa noiva? O que a gente pode aprender com essa leitura, esse discernimento de nós percebermos isso que nós somos aqui, a partir desse olhar do feminino? Eu quero, a partir dessa mensagem, quem sabe, homenagear você, mulher, e trazer aqui para essa mensagem e para a nossa reflexão a respeito de igreja, as contribuições que a sua vida pode nos dar enquanto homens. Eu queria começar fazendo uma afirmação de que a igreja, nós precisamos nos tornar pessoas, uma comunidade forte. Forte. Não poderosa, eu acho que a palavra poder, ela não cai bem para a igreja. Mas uma comunidade forte. Nós como igreja precisamos ser uma igreja forte. E como eu disse aqui, tem algo mais forte talvez do que a biografia de muitas mulheres brasileiras que a gente conhece. Você sabe que recentemente eu e a Aline estávamos assistindo TV e passou num programa um teste muito interessante, muito interessante. Era uma entrevista de emprego conduzida por uma mulher, ela estava entrevistando os candidatos homens, e ela colocava assim dentro de um quadro uma série de tarefas. Lavadora de roupa, passadeira de roupa, diarista, faxineira, motorista, cuidador de criança, babá, educador, um monte de funções.
E a pessoa, para cada uma dessas funções, o teste era esse. Você tem que colocar quanto vale, qual o salário que a gente coloca para cada uma dessas funções para a pessoa for trabalhar. Aí a macharada foi lá, né? Um por vez. Aqui para passar roupa, 5 mil por mês, merece ganhar. Motorista, R$3.500. Para ser educador, R$3.000. E foi colocando a 2 mil, 3 mil, 5 mil, 4 mil. Eu sei que quando você somava tudo, dava assim uns R$40.000. Que salarião, hein? Então, então você pensa assim, aí ela falava assim para o camarada, olha, só que o nosso orçamento está curto, você precisa negociar, você precisa diminuir, precisa ver. Não, mas diminuir para essa função aqui não dá, não. Diminuir motorista ganhar menos de R$1.000, não pode, pelo amor de Deus. O educador, aqui o professor ganhar menos do que isso, não pode. Não podia. O cara ficou bravo com a entrevista, a maioria deles ficaram bravos. Aí ela falava assim, agora eu tenho uma surpresa para você, né? Sabe essa pessoa que você está querendo aqui? Ela existe, uma pessoa que faz tudo isso aqui. Aí ele, não acredito. É impossível alguém que faça tudo isso aí, impossível. Aí aparecia lá a mãe do camarada. Chegava na sala de emprego, estava tudo combinado, só ele não sabia. Aí chega aqui, essa pessoa que faz tudo isso, lava, passa, cozinha, leva, busca. É ou não é, Marlene? É, né? É isso aí. Aí daqui a pouco o outro chegava a esposa. O cara queria assim, meu Deus. Ia chegando essas mulheres. E um dos meninos em particular, quando viu a mãe, ele caiu em prantos. Ele falou, olha... Virou para a mulher que estava entrevistando e falou, você está certíssima, certíssima. Ela faz tudo isso aqui por mim. Ela cuida de mim, cuida dos meus mais 4, 5 irmãos, toca o barco sozinha e ela não recebe um salário sequer por todo esse trabalho doméstico que ela faz. Gente, essas são as nossas mulheres. A mulher, ela tem uma força dentro de si, que olha, que a gente homem, a gente é muito mimimi, a gente é muito fraquinho, a gente é muito, reclama de tudo, etc. Mas a mulher não. Igreja, você precisa ter essa garra dessa noiva, você precisa ter essa gana dessa mulher, você precisa ter essa raça que as mulheres têm. A gente, enquanto igreja, não tem que ter poder, a gente tem que ter uma força, sabe, uma capacidade da gente perseverar, da gente resistir, da gente lutar. Igreja tem um monte de problema, como eu sempre digo para vocês, mas a gente precisa desse pulso feminino, sabe, que vai nos dar força, para a gente continuar no caminho, olhando para aquele que é, como dizem por aí, para a gente ter a casca mais grossa. Fica chorando, mimimi, tem que ir para cima. E quem nos ensina a ir para cima? As nossas mulheres, vocês nos ensinam a ir para cima, a ter garra, a ter força, a se reinventar, a lavar, passar, cozinhar, às vezes trabalhar num emprego formal, cuidar de filho, educar filho. E às vezes nós, marmanjos, estamos voando, estamos, sei lá onde a gente está. Misericórdia, que igreja é essa? Nós precisamos de uma igreja que seja essa noiva, que seja essa figura potente que a Bíblia Sagrada nos dá. Eu penso também que a nossa igreja, ela precisa ser prudente, porque as noivas que simbolizam a igreja, são as 5 noivas, são as 5 prudentes. Mateus capítulo 25, de 1 a 4, diz assim, Jesus, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Já viu esse papo que o homem só consegue focar em uma coisa, a mulher parece um polvo, assim, cuidando de 1 milhão, né? Essas prudentes aqui, estavam de olho no noivo, está de olho na vasilha, está de olho no óleo, está de olho em tudo, ali cuidando de tudo. Preparada, antenada. Igreja, precisamos ser prudentes. Prudentes, o noivo está aí, o noivo está chegando, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei. Igreja, ser esperto, precisamos estar mais preparado, estar mais, antenado, nós precisamos ser mais
propositivos enquanto igreja. Propositivos, assertivos, cuidadosos. Quando a gente pensa a igreja e o fazer igreja e o servir na igreja, a gente não pode pensar nisso como algo que a gente faz assim, sabe, por fazer, empurrando com a barriga. A gente tem que fazer igreja com todo zelo, com todo esmero, com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho. Nós precisamos ser essas virgens prudentes. A mulher, quando está em casa lá, ela tem que ficar antenada com o bebê que está chorando, tem que ficar antenada com o bife que está fritando, tem que ficar antenada com o horário que tem que levar para não sei aonde, tem que ficar antenada para entrar para fazer o home office, tem que ficar antenada para mandar currículo, porque precisa de um salário melhor, precisa ficar antenada com um monte de coisa. É gente, sabe, assim, prudente. Não deixa os pratinhos caírem. A gente não pode deixar os nossos pratinhos caírem. Nós temos que ser o quê? Prudentes como essa noiva de Cristo, ela é chamada para ser. Atenta para esse noivo que está chegando. Em outras palavras, o que eu quero dizer com prudência é que nós como igreja precisamos ter consciência da nossa missão. Irmão, a gente não veio aqui brincar de ser igreja. A gente não veio aqui para brincar de culto. A gente não veio aqui brincar de cantar que Deus é lindo. A gente não veio aqui brincar de servir. A gente não veio aqui só para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. A gente veio aqui para fazer igreja. E eu quero te convidar nessa noite, a partir dessa figura, dessa noiva prudente, a fazer igreja de um modo prudente, de um modo antenado, de um modo, sabe, assertivo e propositivo. A partir de semana que vem, teremos um grupo de liderança, 16 líderes da igreja passarão por um treinamento que eu estou organizando. Vai ser a primeira turma de líderes, daqui a pouco vai vir mais 16. A gente vai ser assertivo, a gente vai pensar o que a gente está fazendo aqui em Quitaúna, o que Deus nos colocou aqui para fazer. A gente não pode deixar o bife passar. A gente não pode cortar a frutinha para dar para o bebê. Eu aprendi isso na sexta-feira com a pediatra. Tem que cortar a fruta certinho, de cima para baixo. Bolinha tem que tomar cuidado, não é só cortar no meio, senão a criança se engasga. Tem que fazer tudo certinho, a gente precisa trabalhar, sabe, se empenhar, ser prudente no trabalho que Deus nos deu. Colocar a mão no arado, sabendo o que a gente está fazendo e fazer com zelo para com o Senhor. Isso não vale só para a nossa liderança, isso vale para cada um de nós, porque todos nós somos igreja, todos nós somos essa noiva, todos nós somos essa mulher que precisa ser prudente, porque o noivo vai chegar, Essa mulher, essa noiva, essa imagem, não teve como não refletir nisso aqui, não lembrar da minha avó. Você já teve, eu não sei se você teve a alegria, o privilégio de ter uma mulher, avó, que vai preparar aquela comida de final de semana para aquele batalhão, que não sabe brincar, sabe? Vem lá meia dúzia de pessoas, 8 pessoas, às vezes o filho que falou que vinha não veio, mas não tem aquela panelinha pequena, é o tacho. Ai, como eu me lembro do gosto da feijoada da minha avó, ela já é falecida, nossa, me dói o coração não poder comer mais daquela comida, aquele tacho gigante para 6 pessoas, que ela fazia, com alegria. Mulher, coração, né, de mãe, como dizem, é um coração que sempre cabe mais um. Mulheres, vocês têm o discernimento, a capacidade para que nos nossos círculos familiares, vocês possam acolher aquela família. Na família da minha esposa, por exemplo, quando a avó dela, da Aline, né, a avó de parte de pai, faleceu, os tios não se reuniram mais com a mesma frequência, com a mesma intensidade que aquela mulher era capaz de promover. Aquele acolhimento, aquele aconchego, aqueles tachos, aquela comida, aquele cheiro, aquele amor. Igreja, nós precisamos ser essa avó, acolhedora. Acolhedora. Temos visitantes aqui nessa noite. Igreja, nós temos que acolher essas pessoas. Cada um que passar por essa comunidade de fé, que passar por você, você tem que ter esse espírito feminino dessa avó que acolhe, esse coração de mãe que sempre cabe mais um. Nós precisamos ser essa igreja que encanta com cheiro de comida,
Essa igreja que encanta, porque você quer um bife a mais, eu frito. Essa igreja que encanta, você quer ovo também, eu faço. Lembrei aqui mais uma da minha avó, muito legal. Eu era criança, meu pai às vezes queria dar uma escapadinha com a minha mãe, viajar, curtir um pouquinho, daí a gente ficava na minha avó. Comida era arroz com feijão, hambúrguer, ovo frito e salsicha. Essa era a comida que ela preparava. E eu pegava a salsicha, picava assim em rodelinhas, colocava o hambúrguer, o ovo em cima e mergulhava os pedacinhos de salsicha naquele arroz e feijão. E ela adorava fazer aquilo para mim. Avó, vem, o que você quer? Você quer mais isso, quer mais aquilo? Eu faço. O que você quer amanhã? Essa tem que ser a igreja. A gente tem uma recepção, a gente tem pessoas destinadas ao acolhimento na nossa comunidade de fé. Mas esse não é o trabalho só deles. Esse é o trabalho da noiva. Esse é o trabalho de quem nós somos enquanto igreja. Gente que acolhe, gente que integra, gente que promove comunhão, gente que faz com que a mesa dos nossos almoços, das nossas jantas, seja sempre gigante, grande, com gente, com vida, com alegria, comida bem temperada, bem servida, uma mesa plural, uma mesa cheia de gente diferente. A gente tem que ter essa capacidade para acolher. Se a gente não for acolhedor, a gente vai fazer uma igreja de gente toda igualzinha. Uma igreja que não tem cara de noiva, tem cara, de Henry Ford. Sabe o dono da Ford? A Ford, quando fazia no começo, era tudo igualzinho. Mesma cor, você não podia personalizar nem nada. Igreja não é isso, não é essa engrenagem, essa coisa industrializada. Igreja é esse coração de mãe, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 14. Portanto, o corpo não é feito de um membro, de um só membro, mas de muitos. De muitos. Irmão, irmã, a gente só não pode acolher uma coisa na nossa comunidade. Tem uma coisa que a gente precisa ser intolerante. A gente tem que ser intolerante com os intolerantes. Com esses, a gente não tem que sentar na mesa. Se você for para uma mesa um dia e sentar ali um nazista, um antissemita, você tem que levantar e ir embora. É isso que você tem que fazer. E nós como igreja, a gente tem que ser acolhedor, somente intolerante com os intolerantes. E eu sonho com uma comunidade de acolhimento, uma comunidade que acolhe, uma comunidade que caiba calvinista e arminiano junto. Não sei quantos entendem essa discussão teológica milenar, Pensou que gostoso? Calvinista, arminiano e quem não é nenhum dos dois convivendo junto. Essa é a igreja que eu penso. Essa igreja que tem pobre e rico. Todo mundo convivendo de maneira absolutamente igual. Que coisa linda. Essa igreja de gente preta, de gente branca. Todo mundo convivendo em harmonia. Essa igreja de homens e de mulheres. Todos com igual dignidade. Todos absolutamente bem cuidados, bem amparados. Uma igreja que é, portanto, uma igreja que acolhe, que não discrimina, mas que ama. Essa igreja que nós precisamos ser. Sem dúvida nenhuma também, as mulheres elas têm algo de sabedoria, Uma sabedoria ímpar ali para poder conduzir as suas coisas. Imagina só. Essa avó da Aline capaz de reunir toda a família. Você acha que não tinha treta? Você acha que não tinha diferença? Você acha que não tinha mágoa? Você acha que não tinha falta de perdão? Tem tudo isso aí que vocês sabem, está tudo lá. Mas aquela pessoa, ela era capaz do quê? De ser a maestra para gerir as emoções, gerir os egos, esses egos inflados, e saber fazer todo mundo caber ali. E olha que bonito, dentro da lógica bíblica, a sabedoria é uma figura feminina também. Muitas vezes a sabedoria, ela é vista na escritura, lá em Jó, pode ler Jó, Provérbios, os livros de sabedoria. A sabedoria é uma personagem feminina. Aí, Carlão, você que é da literatura, olha que coisa interessantíssima. Nós precisamos dessa sabedoria feminina que está na Bíblia para sermos igreja. E sabe onde que eu acho que essa sabedoria se manifesta em nós como igreja? Quando a igreja passa a ser uma comunidade de pessoas com bom senso.
Quando a igreja, ela é uma comunidade de pessoas com temperança. Quando a igreja é uma comunidade de pessoas que não caem no equívoco, sabe, de serem levianas. Quando a igreja, ela passa a ser uma comunidade de pessoas cautelosas, cuidadosas, sabe, sensíveis, delicadas ao mexer na vida alheia, para que a mesa esteja posta e as pessoas estejam lá e fiquem lá. A gente precisa de sabedoria para a gente fazer igreja, porque não combina com a igreja de Jesus, não combina com essa noiva de Cristo, não combina com essa figura tão poderosa, que é a igreja, como ela é relatada nas Escrituras, sabe, coisas absolutamente exóticas, esquisitas. A igreja não pode ser um para-raio de gente doida, gente, pelo amor de Deus. A igreja é um lugar que a gente vem para a gente obter sabedoria no Evangelho, para viver uma vida mais serena, com mais razoabilidade, com mais cautela, com mais cuidado, gerindo a vida com delicadeza necessária para que ela não se despedace, para que ela não se estrague, para que ela não se corrompa. Essa é a igreja que nós precisamos fazer todos nós. E essa sabedoria dessas avós, dessas mães, dessas mulheres que seguram o rojão familiar e faz todo mundo ficar bem ali. Irmão que não fala com o irmão, a mãe vem, mexe os pauzinhos dela, daqui a pouco está todo mundo na mesa lá comendo estrogonofe. Olha que coisa bonita. Essa sabedoria, cautela, cuidado, discernimento. Irmão, irmã, busque sabedoria no Senhor. Seja uma pessoa sábia e contribua para que a comunidade seja um lugar em que a sabedoria impere. Para que a nossa comunidade, ela possa encantar as pessoas que passarem por aqui, e encontrarem aqui não um lugar de gente com ideias mirabolantes, mas um lugar de gente que sabe viver a vida bem vivida, com discernimento, sabe, com pé no chão, com sabedoria, portanto. Por fim, essas mulheres, sem dúvida nenhuma, são pessoas amorosas. Você já passou na porta de um presídio? Você encontra lá mais pais ou mais mães visitando? Mães. Gente, eu não consigo imaginar o tamanho da dor de ter um filho preso. Imagina o tamanho dessa desgraça, dessa dor, dessa angústia. A vergonha que isso não causaria, né, para qualquer coração humano, você lutaria com isso. Agora eu te falo de uma maneira cabal, eu falo pela minha mãe, eu podia ser preso. Eu acho que a minha mãe, eu tenho praticamente certeza absoluta, ela estaria lá me visitando. Porque o amor de uma mãe é um amor assim, visceral, que nós homens infelizmente nunca vamos entender nessa plenitude. Porque ela passa às vezes até por um elemento físico, biológico. Tem um negócio que a Anne, tem que falar dela, né, Luan? A Anne, gente, tem uma magia que acontece na hora que ela está do ladinho da Aline, sentindo o cheirinho dela no peito dela ali, ela calma, ela dorme, ela fica de boa. É outra relação, esse amor materno. Cântico dos Cânticos, olha o poema atribuído, né, a Salomão. Olha só a esposa falando no poema. Se ele me cobrisse com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho, a fragrância dos seus perfumes é agradável, o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Essa noiva apaixonada, falando a respeito desse noivo. Nós precisamos ser uma igreja apaixonada, uma igreja amorosa, uma igreja que não hesita em ir para a porta dos presídios para poder acolher e amar os seus filhos. Nós precisamos ser essa igreja, essa noiva, essa mulher que ama sem medida, que dá a sua vida para que o filho e a filha possam viver, que se entrega num amor perpétuo, apaixonado, integral,
que não poupa um segundo da vida, um segundo da sua história, um segundo dos seus recursos, por amor, por paixão. Nós precisamos ser essa noiva apaixonada por Deus, irmão, irmã. Precisamos amar o nosso noivo, precisamos amar Jesus Cristo, precisamos amar esse para quem nós vivemos, a quem nós servimos, a quem nós seguimos. Precisamos amar a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Quando você vem para uma celebração como essa e a gente ouve canções dessa, eu oro a Deus para que o Espírito nos inspire a nos derramarmos dominicalmente na presença de Deus, para que o Espírito nos inspire nas segundas-feiras, quando o relógio desperta 5:45, para que você continue igualmente amando a Jesus do fundo da tua alma, do fundo do teu coração. Mas que esse amor a Deus, ele se desdobre naquilo que é mais essencial à luz do Evangelho, que é amar com intensidade o nosso próximo, como a nós mesmos. Porque amor que só ama a Deus, sabe, na vertical, isso é alienação, isso não tem nada a ver com as Escrituras, isso não tem nada a ver com Jesus. O amor que a gente aprende com o eterno, através de cada página das Escrituras, é o amor que se manifesta no cuidado do outro. Como diz o texto bíblico neotestamentário, como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, e não amar o meu irmão a quem eu vejo? Se transforme nessa avó, se transforme nessa mãe, se transforme nessa mulher. Vocês homens, nós homens, não vamos ter condição de entender o que é esse amor, mas imagine, porque a Escritura é feita para isso, para a gente imaginar que nós somos essa noiva. Ame como essa noiva que está ansiando por esse a quem ela ama. Ame, espere, deseje, almeje esses beijos. Almeje e deseje esse amor, que é melhor do que o vinho, diz o texto. Deseje e anseie por esse perfume agradável. Faça tudo isso a Deus, mas faça tudo isso àquele a quem você vê. Porque amando o teu próximo, você vai estar amando a Deus. E nós cumpriremos o nosso papel e a nossa missão de ser igreja. Irmão, irmã, a igreja que o mundo precisa é uma igreja que é capaz de perceber e assumir que ela é uma noiva. É uma igreja que precisa ser forte como essa noiva, como essa mulher, prudente, acolhedora, sábia, amorosa. Homens da Igreja Batista em Quitaúna, que o Senhor nos ajude, com a misericórdia e a bondade dEle, para que a gente consiga cumprir isso. E BQ, que nós sejamos essa noiva, preparada, aguardando o nosso mestre, pronta para exalar o bom perfume do nosso noivo, ao longo de cada dia da nossa vida, de cada dia da nossa história. Você quer ser essa mulher, você quer ser essa noiva, você quer ser essa igreja? Eu quero, é isso que eu quero, é essa igreja que eu sonho, essa igreja que eu desejo, essa igreja que eu almejo, e eu espero que assim seja com você, para que nós todos possamos, sabe, diminuir essas hierarquias, acabar com essa coisa brutal, acabar com essas bombas nucleares, e poder ter essa sensibilidade, e que a gente torne esse lugar, dominicalmente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado também, esse lugar com cheiro e gosto de casa de vó, cheio de hambúrguer, cheio de ovo frito, cheio de salsicha, para a gente poder comer feliz, se divertir na presença do Pai e encantar com o gosto desse tempero materno de mulher, de noiva, a vida daqueles que haverão de ser salvos, em nome de Cristo Jesus. Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Pai eterno, Pai querido, ó Senhor, a gente quer, nesse instante, colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. E de maneira muito especial nessa noite, colocar diante do Senhor a igreja que nós somos e a igreja que a gente quer ser. Que o Senhor nos inspire
para que a gente possa ser a tua noiva, santificada, prudente, adornada, uma igreja que exala o teu bom perfume, uma igreja que te ama, uma igreja cheia de amor, uma igreja acolhedora, uma igreja forte, resiliente, capaz de enfrentar com coragem cada desafio do nosso tempo, uma igreja capaz de acolher, de abarcar nessa mesa gostosa, pessoas diferentes, Senhor, uma igreja plural, uma igreja intolerante somente com os intolerantes, mas uma igreja que encanta, uma igreja que ama, uma igreja que cuida. Ó Senhor, que a gente possa honrar a Ti com a nossa vida comunitária, que nós possamos, Senhor, agradar o Teu coração, para que naquele dia em que o Senhor chegar, nesse dia que a gente não sabe o dia, não sabe nem a hora, mas no dia que o Senhor chegar, que a Tua noiva, e de maneira particular a Tua noiva Ibequê, tem azeite na botija, tem azeite preparado, esteja pronta, e que o Senhor possa olhar para a gente, como foi cantado aqui, para que o Senhor possa olhar para nós, no fundo da nossa alma comunitária, e dizer para cada um de nós: que lindo trabalho que você fez, que trabalho lindo, no mundo de indiferença, no mundo de maldade, no mundo de ressentimento, no mundo de ódio, de briga, de violência. Que trabalho bonito, como vocês amaram, como vocês acolheram, como vocês cuidaram, como vocês foram fortes para vencer as lutas, como vocês foram prudentes. Que trabalho lindo, eu me vi em vocês, que assim seja, em nome de Cristo Jesus, amém, amém e amém. Fique de pé.